Bom, boa noite a todos. É um prazer termos mais uma reunião clínica da disciplina de Medicina Intensiva aqui da Escola Paulista de Medicina. Hoje a gente tem um enorme prazer de contar com Felipe Chaves Duarte Barros. Felipe é um parceiro nosso aqui, né? Está sempre conosco, discutindo os casos, nos ajudando aqui no neurointensivismo. Ele é neurologista formado aqui na Unifesp, é preceptor voluntário hoje da neurologia vascular e aqui compartilhando conosco aí dos cuidados neurointensivos. É instrutor de neurologia também da Faculdade de Ciências Médicas do Albert Einstein. Felipe tem sido sempre muito parceiro e hoje ele vai nos falar aí sobre o manejo da hemorragia subaracnoídea, né, um assunto que é muito relevante para todos nós, profissionais da terapia intensiva, para toda a nossa equipe multi. E muito obrigada, Felipe, por estar aqui conosco, né? Seus conhecimentos são compartilhados aqui com o nosso time, mas também depois no nosso canal do YouTube, no nosso site, a sua aula fica gravada, então a gente agradece muito aí a sua presença hoje conosco. Tá? Obrigado, professora. É um prazer imenso estar aqui, ainda mais para falar de um tema que eu sou apaixonado, que é hemorragia subaracnoide, que a gente vê com alguma rotina na UTI Neuro da disciplina de medicina intensiva da Unifesp, e que tem um manejo super complexo, assim. Vou compartilhar minha tela. A Dani pediu para eu falar um pouco sobre as evidências atuais de hemorragia subaracnoide e os trabalhos conflitantes. O que é um desafio, porque as últimas diretrizes de HSA, a gente tem duas principais, uma da ARRA e uma do ESOC, que é a Sociedade Europeia de AVC, uma de 2010 e a outra de 2012. Então, eu tive que realmente fazer um apanhado do que foi, de novo, nesses últimos 10 a 12 anos, para trazer para vocês. E como eu estou numa sala cheia de intensivistas, eu já queria começar quente com um caso grave, bem da rotina da nossa NeuroTI. Então, a gente tem uma mulher de 46 anos. Ela é tabagista e hipertensa, está no D6 de internação de UTI, por uma HSA, por um aneurisma de artéria comunicante anterior esquerda, Fischer 4, modificado, há 7 dias. Foi clipado há 6 dias. E ela evolui há 2 horas com uma paresia em membro superior esquerdo e uma sonolência. Fez uma TC de controle estável, né? Não tem sinais de hidrocefalia, não tem sinais de herniação, e fez um Doppler transcraniano com vasospasmo grave. Aí eu pergunto, né? Será que isso é uma tragédia anunciada? Será que essa paciente tinha fatores de risco para ter HSA? Então, vamos ver um pouquinho de epidemiologia. Ela é mais comum em mulheres ao redor de 50 anos e 1/3 dos pacientes a gente não vê. Quem vê é o patologista do IML, eles morrem in loco, quando não existe um tamponamento espontâneo do sangramento aneurismático. Dos que sobrevivem, 1/3 morre no hospital. Há esse insulto inicial, né? E dos que sobrevivem ao hospital, a gente tem 1/3 com sequelas irreversíveis e 1/3 sem retornar plenamente ao trabalho. Para vocês verem como é uma doença que o principal é um diagnóstico precoce com intervenção, né? Porque o ressangramento e as complicações são muito graves, né? Não é um AVC muito comum, é até 6% de todos os AVCs, né? E a grande maioria dos casos não traumáticos é por ruptura de um aneurisma, né? Mas aneurismas intracranianos são coisas muito comuns, né? Para vocês terem ideia, só 0,3% de todos os aneurismas rompem por ano. Então, também não é, assim, uma questão de a gente ter certeza que é custo efetivo e é saúde efetivo tratar todos os aneurismas, né? Se você tem um aneurisma, o que é que vai aumentar a sua chance de rompê-lo? Algumas coisas são modificáveis e outras não. Então, hipertensão, idade, quanto mais velho, maior a chance de romper, o tamanho do aneurisma, a localização, sabe que aneurismas de circulação anterior rompem mais, e a forma, aneurismas bilobulares e baby aneurismas rompem mais. Uso de drogas simpático-miméticas como cocaína e alguns fatores familiares e étnicos, né? A história familiar e algumas etnias, como pacientes japoneses e finlandeses, têm mais chance de ruptura aneurismática. Tem
uma relação com uma doença genética chamada doença renal policística, que traz 10% de risco para aneurismas intracranianos. E quando você tem 2 ou mais parentes de primeiro grau com um aneurisma intracraniano, a gente sugere você fazer um screening formalmente. Então, nossa paciente tinha hipertensão e tabagismo como fatores de risco para romper esse aneurisma. Quando que você sabe que o paciente está sob risco de uma ruptura aneurismática, né? Quando ela tem uma cefaleia thunderclap, ou seja, uma cefaleia súbita, o pico de dor acontece com menos de 1 minuto, né? E é descrito como o pior da vida em 80% dos casos. Muitos pacientes vão ter náuseas e vômitos, perda transitória de consciência, e alguns vão ter uma cefaleia sentinela. O que é isso? Um quadro de cefaleia súbita que acontece nas semanas anteriores à ruptura, que indicam o aumento do aneurisma, né? Quando o aneurisma aumenta subitamente, isso pode dar uma cefaleia súbita e é um fator de risco para a ruptura. Meningismo também pode ocorrer. Então, vamos ver um outro caso. Ó. A gente tem um paciente de 50 anos que chegou com uma cefaleia com um pico de dor em 1 hora, ou seja, por definição, ela não é uma cefaleia súbita, né? E ela surgiu durante o exercício. Será que vale a pena investigar para HSA? Para isso, a gente tem uma regra, chama regra de Ottawa, que se o paciente não cumprir nenhum desses critérios, você tem uma segurança de quase 100% de que ele não tem uma hemorragia subaracnoide. Então, quando que a gente investiga? A gente investiga cefaleias que têm uma intensidade máxima em 1 hora, desde que a idade seja maior de 40 anos, ou tem rigidez de nuca, ou uma perda de consciência presenciada, ou um início durante o exercício, ou então, quando de fato é, independente da sua idade, fatores de risco, uma cefaleia súbita, aquela cefaleia cujo pico de dor acontece em menos de 1 minuto, tá bom? E aí, como que a gente investiga? A gente vai fazer uma imagem de crânio, né? E a TCE de crânio, ela é muito boa para mostrar um sangramento precoce. Nas primeiras 6 a 12 horas, chega a ter uma sensibilidade de quase 100%. Só que esse sangue, ele envelhece, ele fica isointenso, mais difícil de ser detectado. E essa sensibilidade cai para próximo de 60% com 7 dias do ictus. Uma vez que você diagnostique a hemorragia subaracnoide, ou seja, uma vez que eu vejo um sangue no espaço subaracnoide, esse hipersinal espontâneo aqui, hiperdensidade espontânea, eu vou procurar um aneurisma, que eu vou achar em 85% dos casos. A angiotensina, em geral, é o exame inicial, que consegue ver um aneurisma quando ele existe, em até 97% dos casos. Quando ele é um pequeno, menos de 4 milímetros, e a gente não vê, nesses casos, eu vou para um exame mais invasivo, que é esse segundo exame aqui, uma angiografia cerebral, padrão ouro, para eu diagnosticar um aneurisma. Mas nem toda cefaleia súbita vai me dar essa imagem de uma HSA. A gente tem diferenciais, como trauma, inclusive a causa mais comum de HSA, uma síndrome de vasoconstrição cerebral reversível, uma angiopatia amiloide, uma vasculite, uma trombose venosa central e algumas coagulopatias. Se eu tiver uma forte suspeição de uma hemorragia subaracnoide, seja porque ele tem uma cefaleia súbita ou por outros fatores de risco, e eu não achar o sangramento na imagem, eu vou partir para o líquor, né? O líquor hoje a gente pode até um pouco em dúvida, alguns trabalhos mostram uma ressonância, às vezes se equipara ao líquor em termos de sensibilidade, mas pelos guidelines e pelo sinal clássico, a gente pede líquor para poder investigar na suspeita, né? O achado clássico é uma xantocromia, né? Essa coloração amarelada, às vezes ao nu, às vezes na análise por espectroscopia, ou um líquor francamente hemorrágico, como é esse caso desse segundo aqui. Lembrar de sempre pedir formalmente um teste dos 3 tubos do líquor. O que é isso? Durante a coleta, o licorista vai dividir o líquor que vai sair em 3 tubos diferentes. Qual que é a intenção? Se for um acidente de pulsão, né, se ele perfurar algum vasinho no caminho até o espaço subaracnoide, vai ter mais sangue no começo, menos sangue no meio e ainda menos sangue no final. Enquanto, quando existe uma hemorragia subaracnoide, essa distribuição de sangue é homogênea nos 3 tubos.
Uma vez que você diagnostica a HSA, você vai tentar estimar a sua gravidade. A gente consegue fazer isso de formas clínicas e por imagem. Clínicas, temos a escala clássica de Hunt-Hess, que vai de 1 a 5, né? Então, desde o paciente assintomático, você fala aí, é leve, até um paciente em coma, com postura de extensão. E, mais recentemente, a gente usa essa escala da WFNS, que é a Federação Mundial dos Neurocirurgiões, tá? Que é uma escala mais objetiva. Porque vejam que a escala de Glasgow, de Hunt-Hess, ela usa alguns termos que não são tão unânimes, como letargia, estupor, né? Enquanto o WFNS usa uma escala mais pragmática, que é a escala de Glasgow, associada com um único sinal focal, que é a hemiparesia. Então, quanto pior o seu Glasgow e com a presença de hemiparesia, você vai descendo na escala de WFNS. Essas são escalas prognósticas de mortalidade. Quanto maior o seu WFNS ou Hunt-Hess, maior a chance de mortalidade intra-hospitalar. Já a escala de Fisher modificada é uma escala por imagem que vê duas coisas. Vê se o sangramento da hemorragia subaracnoide é fino ou espesso, certo? Aqui a gente tem sangramentos finos, e aqui a gente tem sangramentos espessos. E se existe acometimento intraventricular, né, de ambos os ventrículos laterais ou não. Então, aqui, por exemplo, não existe acometimento intraventricular. Enquanto aqui existe, sim, acometimento intraventricular. O que é que a escala de Fisher modificada prediz? O risco de isquemia cerebral tardia, que é uma complicação das mais temidas, que a gente vai ver logo mais de HSA. Então, uma pergunta. Estou com um paciente com HSA clipada, está no D6. Ele tem um Fisher modificado de 3 e um Glasgow de 14. Sem outros déficits focais. Fez um Doppler transcraniano que mostrou um vasoespasmo grave em artéria cerebral média direita. Qual que é a melhor forma de predizer o risco de uma isquemia cerebral tardia? Será que eu pego a espessura do sangue para o Fischer modificado? Será que eu calculo o WFNS pelo Glasgow, pela ausência de hemiparesia? Será que eu me baseio pelo achado do Doppler transcraniano? Eu posso, na verdade, fazer uma combinação clínica e imaginológica. Puxando um pouco a sardinha aqui para o nosso lado, temos um trabalho no brasileiro chamado Ayrton Leonardo, que passou uma temporada no Canadá e fez essa escala que chama Vasel Grade, que ela combinou a pontuação no WFNS com a pontuação na escala de Fisher modificada. A depender da pontuação deles, você tem uma cor do Vasel Grade, que vai de vermelho, amarelo até o verde. Quanto mais próximo do vermelho, maior a chance de isquemia cerebral tardia. Então, enquanto o paciente com Vasel Grade verde tem uma chance de 15%, aquele com vermelho tem uma chance de 37%. Análises posteriores mostraram que o Vasel Grade é mais acurado para predizer a isquemia cerebral tardia do que o WFNS ou a escala de Fisher modificadas de forma isolada. E se eu puder escolher onde tratar, onde que eu vou tratar esse paciente? Obviamente, numa unidade especializada, com times de neurointensivismo, neurointervenção. A gente sabe que unidades que têm um volume de HSA maior, né, maior do que 10 por ano, tem um melhor desfecho de HSA, morre menos e sai com menos incapacidades. Vamos ver outro caso. A gente tem uma mulher de 60 anos, hipertensa diabética, em D1 de um HSA por um aneurisma de artéria cerebral média esquerda, que mede 5 por 5 milímetros. Ela tem um Fisher modificado de 2, um Hunt-Hess de 1 e um WFNS de 1. Qual que é a melhor abordagem para resolver esse aneurisma? Será que eu faço uma clipagem, cirurgia aberta, ou será que eu faço uma abordagem endovascular? Então, até lá, né, a minha maior preocupação quando eu estou com um paciente com aneurisma livre é o ressangramento. Por quê? O ressangramento é algo extremamente mórbido. Se o paciente tiver uma HSA e ele está vivo, eu tenho uma única certeza sobre ele, que esse sangramento está tamponado.
Por quê? Se não tivesse existido um tamponamento do sangramento, quem ia estar vendo ele ia ser o patologista do IML, não a gente, porque ele ia ter falecido. Então, a minha grande preocupação é segurar esse aneurisma, para poder garantir que isso não aconteça de novo. Caso o paciente ressangre, a chance de mortalidade é de 70%, é muito alta, né? E aí a gente tinha alguns trabalhos que mostravam que o uso de agentes antifibrinolíticos, né, ou seja, procoagulantes, como ácido aminocapróico, tinham algum tipo de influência em melhorar o desfecho desses pacientes por até 3 dias, é uma coisa mais precoce. Só que ano passado saiu esse trial que chama Ultra, que comparou as duas intervenções, né? Você fazer o uso de ácido aminocapróico por 3 dias ou você fazer uma conduta conservadora, né? O que é que esse trial mostrou? Que não existiu uma diferença com significância estatística entre o grupo que usou o ácido tranexâmico e o grupo controle, usando como base a escala de Rankin modificada, que é uma escala de incapacidade com 3 meses, tá bom? Então, isso foi meio que uma coisa que parou a gente sobre usar esses agentes procoagulantes até resolver o aneurisma, né? Como que eu escolho, né? Se eu posso clipar o aneurisma e abordar o trauma endovascular, como que eu vou escolher? A gente tem 2 trials maiores que avaliaram isso, né? Um chamado I-SET, que comparou ambos os tratamentos quando os dois eram possíveis, né? Quando, tecnicamente, você podia fazer um ou outro. E aí, o tratamento endovascular, que é esse que está aqui embaixo em azul, mostrou maiores chances de sobrevivência sem sequelas após 1 ano. Isso é um trabalho antigo, né, de vários anos já. Tem um trabalho mais recente, chamado Brett, que comparou ambos os desfechos com abordagens mais avançadas endovasculares, com centro retriever, né, com diversor de fluxo, e mostrando resultados também mais semelhantes, né, menos desfechos ruins, depois de 1 ano. Então, quando que a gente sempre prefere uma cirurgia aberta? Quando você tem necessidade de evacuar o hematoma por efeito de massa, ou aneurismas muito distais, que podem ter alguma dificuldade de serem acessados por via endovascular, tá bom? Eu pergunto assim, de que forma, tudo bem, sangrou, beleza, mas de que forma será que essa hemorragia subaracnoide lesa o cérebro, né? Por que é que existe uma lesão cerebral? A gente divide a lesão por HSA de 2 formas, né? Uma é um dano cerebral precoce. Quando eu estava procurando uma imagem para esse slide da aula, eu coloquei, né, dano cerebral precoce, DHSA, e apareceu essa imagem aqui, que é um raio, né? O cara com a dor na cabeça, assim, que não tem nada a ver com a fitologia da HSA. Eu achei bonito, então eu deixei aí. Mas eu coloquei para a gente ver que não é só de isquemia cerebral tardia e vasoespasmo que se lesa, que existe um dano cerebral no HSA. Porque assim que você tem uma ruptura do aneurisma, você tem um contato de um sangue que estava ali no leito aneurismático muito inflamado, muito cheio de citocinas, um espaço subaracnoide. Isso vai levar a uma elevação súbita da pressão intracraniana, a uma isquemia transitória e uma morte celular. E a gente vai ver um pouco mais para frente da aula que também vai ter uma disfunção de múltiplos órgãos. A HSA é uma doença sistêmica, né? E exige um cuidado sistêmico. Passado essa fase, dano cerebral precoce, que acontece até 3 dias, aí sim a gente tem uma fase que pode ocorrer uma isquemia cerebral tardia. Ela vai ocorrer em média de 3 a 21 dias após a ruptura do aneurisma e é um dos maiores preditores de mau prognóstico. E aí, eu queria fazer uma definição essencial que muitas pessoas não têm clara na cabeça, que é a diferença entre uma isquemia cerebral tardia e um vasoespasmo cerebral. A isquemia cerebral tardia é um diagnóstico clínico ou imaginológico, que tem que ter uma dessas 2 coisas, ou um déficit focal, ou queda de 2 ou mais pontos na escala de Glasgow por ao menos 1 hora, sem relação imediata com a oclusão do aneurisma e excluídos diagnósticos diferenciais. Então, aquele paciente que ele tinha saído da cirurgia bem e, de repente, ou ele rebaixa
ou ele tem um déficit focal. Um déficit focal como se fosse um AVC. Por quê? Porque a isquemia cerebral tardia segue o racional de um AVC, né? É uma isquemia que acontece por uma doença hemorrágica, né? Por isso que torna essa doença tão complexa. Uma outra forma de você diagnosticar a isquemia cerebral tardia é de forma retrospectiva, quando você faz uma imagem e você vê uma isquemia. Isso é diferente de um vasoespasmo cerebral, que é o quê? Uma redução do lumen de um vaso, né? O vasoespasmo cerebral é muito frequente na HSA. Até 70% dos pacientes vão desenvolver algum grau de vasoespasmo. Isso acontece porque esse sangue inflamado que sai do espaço do aneurisma e chega no espaço aracnoide vai irritar esses vasos e causar um espasmo. Mas desses 70%, só 30% vão ter algum sintoma atribuível ao vasoespasmo, um vasoespasmo sintomático, ou uma isquemia cerebral tardia. Então, vamos tentar raciocinar como que a gente diferencia essas duas coisas. Ó, eu tenho um homem jovem, 30 anos, está no D4 de HSA, por artéria carótida interna esquerda. Né? Então, ele está ali já no pico de vasoespasmo. O aneurisma foi clipado e era um Fischer modificado 2 por Hunt-Res 1, WFNS1. E ele está assintomático, ou seja, ele está com um Glasgow de 15, ele não está rebaixado, ele não tem nenhum déficit neurológico focal. No momento, ele está com uma hemodinâmica estável e está afebril. E ele fez um Doppler transcraniano que mostrou um vasoespasmo grave na artéria cerebral média direita. Aí eu pergunto, qual que é a conduta nesse momento? Como que a gente vai colocar esse Doppler com um vasoespasmo grave na equação do manejo desse paciente? Para eu poder falar que um paciente tem uma isquemia cerebral tardia, ou eu tenho que ter um achado clínico, né? Ou um achado de alguma isquemia cerebral. Eu posso fazer isso por uma imagem de parênquima, eu peço uma TC simples, vem uma isquemia, ou por uma imagem de perfusão, né? Em que eu vejo uma redução do fluxo de atividade cerebral naquela região. Então, eu sei que o paciente está em sofrimento isquêmico. E aí, existem esses marcadores secundários, né? Que é o Doppler transcraniano, que vocês estão vendo aqui, uma imagem de Doppler, né? E o vasoespasmo por angiografia cerebral. O Doppler transcraniano, ele é muito bom em ver o vasoespasmo, ver que o vaso está fechado, está espasmado. Mas ele não é um preditor tão bom de isquemia cerebral tardia. O que é que isso quer dizer? Que o paciente pode ter uma alteração no Doppler transcraniano e não ter sintomas nem clínicos, nem de imagem de isquemia, né? Então, o que é que eu faço nesse caso? Eu faço uma conduta expectante. Eu sei que o paciente com Doppler transcraniano, com vasoespasmo grave, tem uma chance aumentada de ter isquemia cerebral tardia. Eu vou tentar vigiá-lo melhor, mas eu não vou tratar esse paciente empiricamente desde que eu possa acessar esses sinais de isquemia de formas melhores, que são meu exame físico, né, ver se ele está rebaixado ou com paresia, e minha imagem de perfusão, né? Então, uma tomoperfusão também me ajuda bastante. Quando que o Doppler isolado é ideal, é um exame que vai nos ajudar? Quando o paciente está sedado, o paciente grave, um Hunt-Res alto, sinais de hipertensão intracraniana, e eu não tenho mais acesso ao meu exame físico. E aí sim, eu vou valorizar um Doppler transcraniano aumentado. Se eu tiver à disposição uma imagem com perfusão e o paciente tiver condições de transporte, esse paciente entubado, sedado, ele é um paciente ideal para usar uma perfusão. Por quê? Porque se a perfusão vier alterada, aí eu tenho certeza que ele está tendo uma isquemia cerebral tardia. Se a perfusão vier normal, eu posso ficar mais tranquilo com esse Doppler e não fazer nenhuma conduta imediata. Outra conduta possível, que a gente tem mais dificuldade no nosso serviço, mas que pode ser feito em outros serviços, é uma angiografia, ou como o pessoal chamava antes, arteriografia cerebral. Um exame invasivo que consegue ver com muito mais detalhe esse fechamento e oclusão dos vasos, e é um exame tanto diagnóstico quanto terapêutico, porque eu posso, uma vez vendo um vaso ocluído,
fazer um balonamento, né, abrir um balão na região de oclusão, ou colocar drogas vasodilatadoras intraarteriais. Então, como que eu evito uma isquemia cerebral tardia? Em termos de droga, a única droga aprovada é a nimodipina, que a gente usa nessa dose de 60 miligramas de 4 em 4 horas por 21 dias, que é o período de pico de vasospasmo. E olha que coisa interessante, apesar de estar provado que a nimodipina melhora o desfecho funcional, com mau prognóstico em 3 meses, caindo de 30% para 9,8%, ele não mudou o espasmo angiográfico, né, que continuou em 2/3 dos pacientes. Ou seja, ele não vai mudar o meu Doppler, só porque está usando a nimodipina. Então, a nimodipina, ela não previne o surgimento do vasoespasmo. Mas tudo bem, porque previne uma coisa muito melhor, o infarto cerebral e o desfecho clínico de mau prognóstico. É um exame muito mais adequado para esse contexto, tá bom? E a gente sabe isso desde 89. Tá? E a terapia dos 3 Hs, né? Hipertensão, hemodiluição, hipervolemia. Tem um personagem de um filme que chama Thanos, que ele tinha uma meta de acabar com a superpopulação do mundo, né? Então, ele, de uma forma lá do filme, ele estala os dedos e metade das pessoas desaparecem para poder, enfim, né, ao mundo não ficar hiperpopularizado. Então, eu queria que a gente fizesse esse mesmo exercício com a terapia de 3Hs e estalasse os dedos para que mais do que a metade, 2/3 dela morressem, que é a hipervolemia e a hemodiluição. Isso a gente não faz mais, né? Hoje, para profilaxia de isquemia cerebral tardia, a gente preza por uma euvolemia, um controle estrito do balanço hídrico, tanto evitando a hipervolemia quanto a hipovolemia, porque ambas são deletérias para o paciente, tá bom? E a gente tem um trial do ano passado que fez um controle muito estrito do perfil volêmico e pressórico desse paciente, com monitorizações avançadas, né, incluindo uma termodiluição transpulmonar. Então, quais que eram as metas desse trabalho? Até você fechar, né, até você clipar o aneurisma, a meta era manter uma pressão sistólica menor do que 160. Uma vez que esse aneurisma fosse clipado, os pacientes do grupo intervenção tinham como objetivo manter a normal volemia, uma pressão arterial média maior que 70, uma PPC maior que 60 e uma pressão venosa central maior do que 4. Eles usavam também desfechos mais avançados de pressão e volemia, incluindo o índice cardíaco, o Global End-Systolic Index e o Extravascular Lung Water Index, para poder manter o paciente com maior euvolemia e controle pressórico possível, né? O que esse trabalho mostrou? Que dos 108 pacientes randomizados, uma isquemia cerebral tardia aconteceu em 13% do grupo de intervenção, contra 32% do grupo controle, então uma redução com significância estatística. E como desfecho secundário, menos pacientes com alta incapacidade no grupo de intervenção em 3 meses. Então, manter um status equilibrado é a melhor forma de prevenir uma isquemia cerebral tardia. Vamos ver outro caso agora. Um homem de 30 anos está no D4 de uma HSA, de artéria carótida interna esquerda, clipado, ficha modificada de 2, HUNT-REG 1, WFNS de 1, assintomático. Momento com pressão estável, 13/9, saturando 99% em ambiente afebril. E aí, a 1 hora, ele tem um rebaixamento de nível de consciência, uma escala de comando de Glasgow de 12 e uma emparesia esquerda. Teve um quadro súbito de rebaixamento e um déficit focal. Ele realizou um Doppler transcraniano que mostra um vasoespasmo grave em cerebral média direita e uma terceira crânio sem contraste, sem alterações agudas, ou seja, não tem sinais de sangramento, nem de hidrocefalia, né? Então, assim, não aconteceu mais nada. Realmente, ele teve um déficit focal com rebaixamento do D4 de HSA. Então, o que é que está acontecendo nesse caso? Com isso, excluído outras causas, né, excluído o delírio hipoativo, né, por alterações eletrolíticas ou infecciosas, esse paciente está tendo uma
isquemia cerebral tardia. A gente tem que tratar para impedir que isso fique algo secular, né? Que fique algo permanente. O que a gente faz agora? Como que a gente trata uma isquemia cerebral tardia estabelecida? Então, a hipertensão a gente ainda faz em casos de isquemia cerebral tardia. Só que é uma coisa muito importante. Você só vai induzir hipertensão no paciente que você tiver resolvido o seu aneurisma. A gente não vai induzir hipertensão em pacientes com aneurisma não clipado. Tá? Então, a melhor evidência para isso, né, que é negativa, é desse trabalho chamado Himalaia, que incluiu só 41 pacientes de uma previsão de 240. Né? E ele viu um desfecho ruim de 12 pacientes, né, na indução contra 8 no controle, né, com odds ratio, claro, sem significância estatística. Né? E aí ele foi interrompido precocemente, tanto porque eles estavam com dificuldade de recrutar pacientes, quanto porque eles tinham uma alta taxa de eventos adversos, né? Aconteceram 11 eventos no grupo de indução, né? Incluindo morte, pneumotórax, FA, infarto. Com uma maior correspondência numérica no grupo intervenção, apesar de sem significância estatística. Mas se você falou que essa é a melhor evidência, porque a gente faz isso ainda, né? Porque a gente tem alguns trabalhos observacionais que mostram alguma eficácia e porque a gente aprendeu a selecionar melhor os pacientes, né? Porque o Himalaia, ele deixava o paciente com hipertensão induzida por horas, né? Às vezes 3 dias, independente do que tivesse acontecido. Hoje em dia, a gente não faz isso. A gente vai induzindo hipertensão até chegar com a pressão sistólica máxima 220 e vai a todo momento reavaliando o meu paciente, seja naqueles que estão despertos pelo meu exame clínico, quanto naqueles que estão sedados por técnicas de imagem, um Doppler transcraniano, uma perfusão. E eu só vou manter a indução de hipertensão naqueles que melhoraram. Não vou deixar o paciente com hipertensão induzida por dias ser uma clínica ou por imagem, qualquer ponto. Não vou fazer isso, né? Então, selecionando melhor o meu perfil de paciente, eu consigo melhores desfechos no dia a dia do que no Himalaia. E quando isso não funciona, né? Quais são as terapias de resgate? Além da indução de hipertensão arterial. A gente pode fazer algum tratamento intra-arterial, um tratamento invasivo, jogando drogas como nicardipina, verapamil e milrinona, fazer uma angioplastia com balão, combinar as duas, ou fazer o que a gente faz aqui na escola com mais frequência, que é uma terapia inotrópica, né? Em geral, com milrinone, que tem um efeito vasodilatador associado e um aumento do débito cardíaco. A gente teve ano passado um trabalho usando milrinone endovascular, que foi positivo, com um N de 94 pacientes, um clinical trial, né, que conseguiu um desfecho bruto, né, um desfecho de independência em 6 meses menor naqueles pacientes que usaram milrinone, além de uma menor taxa de infarto relacionado à isquemia cerebral tardia. Qual que é a grande questão do milrinone? Hipertensão arterial. E esse é o maior critério de descontinuação da droga, porque a gente sabe que a hipotensão é deletéria nesse perfil de pacientes. Tá bom? Vamos ver outro caso. Ó. Um homem jovem está no D1, acabou de chegar na sua UTI de uma HSA de artéria carótida interna esquerda clipada. E já tem um Fischer maior, um Fischer modificado de 3, com HUNT-RS2 e um WFNS de 2. E ele evolui a 5 horas com um RNC. No exame, ele está com uma escala de Glasgow de 12, pelas isocóricas e fotorreagentes, está movimentando os 4 membros ao estímulo tátil sem rigidez de nuca. O laboratório de admissão da UTI está normal e ele vai fazer uma terceira de urgência. Né? Qual que é a hipótese diagnóstica mais provável para esse rebaixamento? Ó, ele está muito precoce, ele acabou de chegar da cirurgia. Né? Então, eu vou pensar mais em complicações cirúrgicas e complicações hiperagudas de um paciente com HSA, como hidrocefalia, com hipertensão intracraniana e crises epilépticas. Vamos dar uma olhadinha nisso. A hidrocefalia pode ser uma complicação precoce em até 50% dos casos e seria o meu maior chute para o rebaixamento desse paciente. Né? E muitas vezes a gente já faz um tratamento combinado
enquanto clipa o aneurisma por cirurgia aberta, colocando uma derivação ventricular externa, né? E alguns pacientes desses vão ficar shunt dependentes, vão precisar de uma derivação ventrículo-peritoneal. Bom, as crises epilépticas, elas podem surgir em qualquer momento da história natural de um paciente com HSA, seja no ictus, no perioperatório ou mesmo tardiamente, né? Quando precoces, em geral, elas podem ter um risco de ressangramento. Por isso que a gente tenta evitar elas nessa fase pré-aguda. A gente ainda não tem tanta certeza sobre a profilaxia de crises. A gente sabe que a fenitoína pode causar um pior desfecho cognitivo e o leve tiracetam, aqui, pode ser uma boa alternativa, né? Em geral, a gente faz um curso muito curto, ou até segurar o aneurisma, ou por 7 dias, o que vier primeiro, e não é um consenso, né? Muita gente não faz uma prevenção de crise, só usa medicações anticrise, uma vez que o paciente desenvolva alguma crise epiléptica. Um último caso, um homem de 60 anos, que ele não é hipertenso nem diabético, está no D8 de HSA, por um aneurisma de artéria cerebral posterior esquerda clipado. Ficha modificada de 1, Hunt-Rezum, WFNS de 1. Está com um exame lógico positivo apenas por uma rigidez de nuca. Então, quais são as metas de pressão, temperatura e glicemia? O que está acontecendo no corpo desse paciente, né? Então, a gente sabe que você tem que deixar o cérebro como se fosse no quarto do líder do Big Brother, que tem que ter tudo que ele quer, né? Temperatura boa, pressão boa, glicose boa, para tentar manter o desfecho melhor possível. A gente sabe que a hipotensão reduz a PPC. E pacientes que mantêm uma hipotensão têm 3 vezes mais chance de um desfecho ruim no HSA. E alterações de glicemia, temperatura e oxigenação também são deletérios, né? O paciente tem essa descarga de citocinas na ruptura do aneurisma, que também vai ter um efeito sistêmico, podendo evoluir, inclusive, com um choque cardiogênico e, às vezes, até uma parada, né? Você pode ter uma disfunção ventricular esquerda em até 1/3 dos pacientes por uma cardiomiopatia por estresse, né? E o ecocardiograma pode mostrar esse padrão clássico de uma hipocinesia basal com uma boa contratilidade apical, que é um padrão clássico de Takotsubo. E tem essa alteração clássica no eletrocardiograma, que é o prolongamento do intervalo QT e inversão da onda T, que apesar de ser clássica, não é muito comum. E você pode ter uma injúria miocárdica com elevação de troponina em até 1/3 dos casos, né? A gente tem um trabalho antigo, 2007, que mostrou que a febre é algo muito comum em pacientes com HSA. Então, esse trabalho que recrutou quase 300 pacientes na UTI, sendo mais de 40% deles pacientes com HSA, e viu que o catéter de resfriamento consegue reduzir com alguma eficácia a temperatura desses pacientes, mais do que paracetamol e cobertor resfriador combinados, sem um aumento importante de desfechos. E é uma coisa que a gente pode usar quando o paciente começa a evoluir com hipertermia, tá? A alta glicemia, a gente também tem um trial específico para pacientes com HSA, que comparou o controle estrito, né, explorando glicemia até 120 versus o convencional, tolerando até 200 também, tá aqui. E viu que o controle estrito, ele reduziu taxa de infecções, mas teve mais episódios de hipoglicemia, sem alteração em desfecho de funcionalidade. Então, hoje em dia, a gente preconiza por um tratamento mais light, mais convencional, de 80 a 200 na glicemia de um paciente com HSA, né? Também é muito comum ter distúrbios de água e do sódio, né? A hiponatremia pode acontecer em até metade dos pacientes, seja por uma síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético ou por uma síndrome perdedora de sal. E o seu oposto também pode acontecer em hipernatremia, seja por diabetes insípidos ou iatrogênico para o pessoal que ainda faz hipervolemia. Qual que é o pulo do gato no tratamento da hiponatremia
num paciente com HSA. Você não pode restringir hidratação. Você não pode fazer um balanço hídrico negativo. Por quê? Isso está associado a piores desfechos no contexto da HSA. Tá bom? Então, quais são os meus pontos-chave dessa aula? Imodipina sempre, mesmo que o paciente fique hipotenso, tenta compensar com outras coisas, cortar a imodipina no meio, dar de 2 em 2 horas. A enfermagem vai te odiar, mas o paciente vai gostar mais de você quando ele ficar bem. É uma coisa que a gente sabe que tem evidência, né? O Doppler transcraniano não é melhor que o exame clínico para avaliar isquemia cerebral tardia e vasospasmo sintomático, né? Tente manter a euvolemia sempre. O curso de um antiepiléptico é controverso, mas a gente pode fazer, e na UTI, da Unicef a gente faz por até 7 dias. E se acontecer uma isquemia cerebral tardia, você pode induzir hipertensão, fazer um resgate com o rinone ou passar para uma terapia endovascular. E agradecer demais a atenção de vocês. E estou super à disposição para perguntas. Muito obrigada, Felipe. Excelente apresentação, né? Super completa e muito bom para nós ouvirmos isso. Acho que de uma forma, né, bem abrangente, dando um overview aí sobre o que é importante para a nossa equipe saber de HSA. Parabéns mesmo e excelente. A gente tem perguntas aqui no chat. A gente está aqui também com a presença dos coordenadores, né, da Geral 3, que são o doutor Fernando, o doutor Tiago estava entubando um paciente ali agora, e a Miriam estava aqui do meu lado até agora, mas ela teve que ir para o plantão. Então, acho que vou pedir o Fernando para fazer algum comentário aí. A gente tem uma pergunta aqui no chat primeiro, né, Fernando? Então, acho que talvez para começar com essa pergunta que está no chat, feita pelo Renato, Felipe, depois eu passo aí para o Fernando fazer os comentários, tá? Que a pergunta é qual é a forma mais adequada de induzir hipertensão, se é com noradrenalina mesmo. Ah, sim, a forma mais adequada é isso, né? Então, acho que até eu vou juntar com outro do Renato, dessa mobilização mais invasiva, né? Tem esse trial do ano passado, que eu falei um pouco mais no começo, que ele falou assim, não, vamos tentar colocar o paciente na mão mesmo, deixar ele tudo assim, certo? E ver o que acontece. E quando eles usaram monitores invasivos, que viam índice cardíaco, que colocaram uma termolição transpulmonar, eles conseguiram melhores desfechos, né? Eles tiveram o paciente mais na mão e reduziram a frequência de isquemia cerebral tardia, né? E aí, como são as metas pressóricas, né? Quando o aneurisma não está clipado, a gente vai tolerar uma pressão sistólica até 160. Por quê? Mais do que isso, você vai ter o risco de ressangramento. E ressangramento é igual a 70% de morte. Depois que o aneurisma está clipado, você vai deixar o paciente se autorregular. Se ele quer hipertensão, ele merece hipertensão, ele vai ter hipertensão que ele quer. Até quanto você vai tolerar? Até 220 de sistólica. Se o paciente quiser, você não vai tratar a hipertensão dele autoinduzida nessa fase hiperaguda. O que é que você vai tratar? Hipotensão. Então, se o paciente tiver uma PAM menor que 70, nessa fase de 21 dias, que ele está com mais risco de vasospasmo, aí você vai tratar, certo? E quando que eu vou subir a pressão dele? Eu vou artificialmente induzir a hipertensão se ele não está hipotenso, se ele está normotenso. Quando ele tiver sinais clínicos ou radiológicos de uma isquemia cerebral tardia, né? Então, ou quando ele está com algum déficit focal, ou uma queda no Glasgow, ou quando tem algum sinal de isquemia, seja na imagem, no parênquima, ou na perfusão. Lembrando que o Doppler transcraniano sozinho, ele não indica induzir hipertensão, a não ser que você não tenha nada melhor. Então, se você estiver entubado, eu não posso examiná-lo. E eu não tenho acesso à imagem de perfusão, seja porque ele está instável ou porque eu não tenho no meu serviço, eu vou tratar o Doppler sim, mas só nesse caso, né? Quando o paciente já está entubado, né? Fernando, você quer continuar? Parabéns, Felipe. Aula excelente, você revisou tudo aí. O meu ponto era que você até comentou agora. Você tinha colocado, na aula eu tinha entendido que você tinha comentado que nesse paciente entubado, que você tem no Doppler sugestivo de vasoespasmo grave,
e que você não consegue examinar esse paciente que está sedado. Não tem nenhuma forma de monitorização de você estar autorizado a tratar porque você tá cego nesse contexto. Mas a gente que acaba tendo disponível a angiotomo, se o paciente tem condições, a gente desce para fazer a perfusão para não overtratar. E daí acho que, como você colocou aí, 25%, 30% fazem disfunção ventricular associada pelo estresse. E a gente já pegou casos de estar induzindo hipertensão. Ano passado mesmo, o paciente fazia um IAM com supra. Então, para garantir isso aí. Só você falou da monitorização aí, eu lembro de um paper do Fábio Tacconi, lá de Bruxelas, que ele coloca isso da gente usar até a água extravascular pulmonar até como um marcador de fluido tolerância desse doente, o quanto que a gente não está fazendo mais mal com reposição volêmica para segurar essa hipervolemia e guiar, obviamente, como é um método calibrado, de forma mais adequada a reposição. Acho que era só esse comentário aí. Parabéns pela aula. Obrigado, Fernando. Eu acho que o Fernando tocou num assunto que é importante, né, Felipe? Que eu acho que a gente intensivista sempre passa por essa dúvida da volemia desse paciente, né? E no final da sua aula você fala uma coisa muito importante que a gente vê no dia a dia, que é nessa onda atual, que está melhorando, né? Antivolume das pessoas, né? Achar que dar volume para os doentes faz sempre mal, e a gente sabe que isso não é verdade. E ainda por cima, com razão, nós jogamos por fora a hipervolemia, só que aí a gente vê o cenário contrário, né, Felipe? Várias vezes a gente vê o paciente hipovolêmico, né? E usando noradrenalina para induzir hipertensão. E aí você chamou a atenção para uma coisa que eu acho importante, talvez a gente possa revisitar, que é o doente que está com síndrome perdedora de sódio e fazendo hiponatremia. E ainda vem alguém e diz que a gente tem que fazer restrição volêmica porque ele tem CIRRAD, ou seja, aquela questão ali de como lidar com este paciente. E aí o Fernando fala bem, né, que talvez, voltando na pergunta que está no chat, como é que a gente ganha monitorando este paciente, né? Então, talvez falar um pouquinho mais, assim, dar um pouco mais de ênfase nesse risco, né, Felipe, do medo do volume e do risco do doente ficar hipovolêmico, né? Que eu acho que a gente, às vezes, que é muito pior do que o ficar hipervolêmico. Exato, né? A gente sabia disso antes, né? Na década de 90, tinham trabalhos que viram como é maléfico a hipovolemia. Então, a gente pensou racional, bom, vamos deixar ele hipervolêmico, né? Que viu que também era danoso, mas é aquele viés, a falácia da evidência mais nova. Não é porque a gente tem evidência mais nova de que a hipervolemia é deletéria que você vai jogar fora a evidência antiga que a hipovolemia é deletéria, né? E ainda mais, né? Assim, eu lembro, me marcou muito um caso, acho que já era preceptor, já discutia caso na UTI, que a gente subiu um paciente que ficou 3, 4 dias no PS com uma HSA, porque não tinha vaga na UTI, em urgência dialítica por uma lesão renal aguda pré-renal, de tão hipovolêmico que estava, porque, enfim, estavam os cuidados da equipe específica, tá? A ponto de ele fazer uma diálise por uma ira pré-renal com um flow positivo, assim, com banco cítrico positivo, uma coisa bizarra. Eles estavam hidratando o cara pela diálise, assim, de tão hipovolêmico que ele estava. E óbvio, Lulante, que um dia depois o cara abriu uma isquemia cerebral tardia horrível, assim, e acabou tendo um desfecho bem ruim. Sim. E aqui acho que essas perguntas estão concatenadas aí com a pergunta, né? Se vale a pena passar catéter de artéria pulmonar. Eu acho que talvez você e Fernando possam juntos responder. O Fernando está de mão levantada, né? E o comentário também do Álvaro de que num desses estudos houve complicações com pneumotórax na indução da hipertensão e se isso eventualmente foi relacionado exatamente a isso, né? A passagem de catéter central. Não sei se você ou o Fernando gostariam de adressar essa questão. Você quer falar, Felipe? Eu não sei. Deixa eu dar uma olhadinha. Não sei. Eu estou com ele aberto aqui, mas se você não quiser ir. Fernando? Eu acho que eu acho que para esse tipo de paciente que a gente está preocupado em garantir uma hiperdinamia, avaliar a função cardíaca e se é fluido tolerante ou não, eu acho que a termodiluição transpulmonar é um método de monitorização muito bom. E tem tanto esse paper que saiu ano passado, tem um anterior, o Fábio Tacconi, eu acho que eu já tinha visto um japonês também.
Então, eu acho que não precisa passar os fangans. Acho que a gente consegue manejar bem o paciente para responder a nossa pergunta. Se é fluido responsivo, se é fluido tolerante, qual que é a função cardíaca, eu acho que é uma ferramenta boa. Eu só queria fazer a pergunta, Flávio, desses últimos minutos. O que você acha que vai vir de diferente aí, Felipe? Porque a gente já passou pela fase do magnésio, da simvastatina, de anti-inflamatório e nada diminui essa inflamação do vaso. Você acha que vai ter alguma bala de prata aí para mim? Assim, eu acho que a gente vai ter um pouquinho de avanço em relação ao reparo. Acho que vai ficar um reparo cada vez menos invasivo, com mais técnicas, sabe? E hoje a gente fala muito de monitorização multimodal, né? Então, eu acho que vai ter, enfim, uma monitorização com inteligência artificial, desse perfil de pacientes, para a gente poder fazer um parâmetro mais específico de controle hemodinâmico. De droga, sinceramente, não consigo imaginar nada que esteja assim na rabeira que a gente está aguardando, não. De HSA, assim, é difícil mesmo. Ó, abri aqui o artigo, pneumotóxico não teve nenhum, assim, complicação. Teve pneumonia, foram 7 no grupo que passou o transpulmonar e 1 no grupo que não passou. Perfeito. De um perfil de 100 pacientes, né, 50 para cada lado. A Miriam tinha comentado uma pergunta que eu achei importante também, mas ela teve que sair, Felipe, que é a seguinte: se o doente está acordado e a gente tem, portanto, nível neurológico, essa coisa de fazer Doppler todo dia não faz muito sentido. Essa é uma excelente pergunta, né? Ainda mais porque a Miriam mexe falou a bem pergunta aqui para mim, eu falei, Miriam, faça a pergunta, mas ela teve que ir embora, né? Aí eu falei, vou fazer a pergunta no seu lugar. Nesse momento, o Doppler entra como uma estratificação de risco, né? Então, o paciente que tem um vasoespasmo grave, ele tem um risco muito maior de ter uma isquemia cerebral tardia, até 3 a 4 vezes mais do que um paciente que não tem vasoespasmo grave. Mas, se você ver por guideline, tudo bem, são relatos mais antigos, 2010, 2012, no paciente que está acordado, ele não recomenda realmente a monitorização diária, né? A gente faz na UTI porque é facilmente disponível, né? E que ajuda nessa estratificação dos pacientes, né? E ajuda um pouco em você tratar eles mais precoce, né? Porque é um AVC, né? Um AVC hemodinâmico, mas é um AVC, né? Então, quanto mais rápido você tratar essa isquemia cerebral tardia que se desenvolva, melhor vai ser o desfecho do paciente. Você está me dizendo que se a gente fizer o Doppler todo dia, por saber que não tem vasoespasmo, talvez a gente fique mais tranquilo, e por saber que existe vasoespasmo, a gente vai prestar mais atenção em um possível déficit neurológico assim que ele aconteça. Seria isso que você está dizendo? Exato. É um marcador de estratificação de risco, assim. O que faz algum sentido, né, Fernando? Eu acho que quando embora a gente devesse prestar a mesma atenção em todo mundo, né, Felipe? Do ponto de vista do exame clínico, é verdade que se a gente está sabendo que tem vasoespasmo no Doppler, a gente vai efetivamente prestar mais atenção ao quadro clínico do paciente. Então, a equipe inteira fica alerta, né? Equipe inteira fica alerta, a enfermagem faz neurocheck. O Flávia, a Miriam só também perguntou, né, em relação a tomo de perfusão, porque desse paciente que você, por algum motivo, está apostando nisso para ter a monitorização, fez e começou a tratar, em quanto tempo demora? Porque às vezes o paciente continua sedado ainda. Quanto tempo, se você repete ou não a perfusão, em quanto tempo? Aí é o outro doente, né? Eu perguntei no doente acordado, outro doente. certo? Agora é o outro doente, o doente que está sedado, quer dizer. Essa é uma excelente pergunta, essa não tem resposta mesmo, né? Até porque a gente aqui faz mais perfusão do que a literatura. A literatura, em geral, coloca na mesa de angiografia e faz fazer uma angiografia cerebral, né? Que é uma coisa mais, a gente aqui tem menos disponível, a gente faz menos isso, né? E a nossa rotina é repetir depois de alguns dias, assim, uns 3 a 4 dias, para ver se teve alguma mudança. Mas, em geral, você vai induzir hipertensão nesse perfil de pacientes, né? Mas não tem literatura sobre isso, assim, sobre como repetir, né? Tem alguma literatura sobre decisão terapêutica, você decidir tratar como uma isquemia tardia, mas pouca literatura sobre usar como uma forma de acompanhamento. A gente refere depois de 3 a 4 dias. Aqui porque esse é o dilema, né, Felipe? Só para a gente precisa encerrando por causa da hora, mas esse é o maior dilema. Quer dizer, o doente que está entubado,
porque ele tem hidrocefalia, o que for, ele está... A gente não pode acordá-lo por alguma razão, está fazendo status convulsivo, ou o que seja, né? Por alguma razão, o doente não pode estar no melhor possível, que é sem sedação ou com sedação leve. E aí a gente faz um Doppler, e aí tem vasoespasmo, né? E aí a gente vai para tomo de perfusão, e aí não tem isquemia. Conduta não induzir hipertensão, certo? Hoje. E amanhã? Sim. Amanhã a gente repete o Doppler. E aí o Doppler piorou o vasoespasmo, conduta. Só para te colocar, na sinuca no finalzinho da aula. Que é a pior, né? Nesse caso, a gente usa o Doppler como um marcador prognóstico, né? Se o Doppler piorar, eu repito a perfusão. No dia seguinte. Sim. Assim, teria que ser um pior importante. Teria que ser um pior que me emocionasse. Mas sim, né? Aí eu vou tentar estratificar o paciente antes. O Hunt has um basal grade, para usar a escala do Léo, alta, né? Esse cara tem uma grande chance de um terço de ter expulsão tardia, né? Se o Doppler piorar, eu repito no dia seguinte. Repete a perfusão. E aí, se eu não tiver a perfusão, porque minha toma está quebrada, ou está difícil, acabou, não sei o quê, no Doppler piorado, nós vamos tratar o Doppler. E aí eu repito no dia seguinte o Doppler para ver se teve mudança. Eu acho que essa conduta está certa. Não, né? E muda mesmo. A Carol Bonet, que fez doutorado com a gente, né, mostrou que, de fato, o Doppler muda durante o tratamento, como o Rinone ela usou, né? Mas que muda o Doppler, né? Perfeito. Pessoal, temos mais alguma pergunta? Fernando, algum dos outros coordenadores, algum das pessoas que nos assistem? Perfeito. Ótimo, Felipe, a gente quer muito te agradecer. Tivemos aí mais de 60 pessoas assistindo você durante a sua aula. Foi muito bom para nós, para os nossos residentes, para a nossa equipe multi, para nós coordenadores. Essa interação com a neurologia é super importante para nós, né? Acho que é importante para nós, para o nosso ensino, para os nossos pacientes, sem dúvida, né? E a gente quer agradecer muito você e lembrar a todos que a aula vai estar disponível nos nossos canais. E lembrar a todos que nas nossas reuniões futuras que vamos ter aí como um curso de extensão nosso da Unifesp. Muito obrigada, Felipe. Tá? E depois obrigado, Flávia. Obrigado, professora. Obrigada. Obrigada a todos.